Meus irmãos, estamos aqui mais uma vez no seu programa EBD em Estudo, ok? E para comentarmos sobre as lições das escolas bíblicas dominicais, mais uma vez a lição dos jovens, que tem o título geral que diz assim: Encorajamento, instrução e conselho. Alcance uma vida cristã feliz com os ensinos dos Salmos. Aqui esta lição, ok? Esse programa ele é gravado aqui na Igreja Assembleia de Deus, bairro Boa Esperança, cidade de Parnamirim, Rio Grande do Norte. E temos aqui o nosso pastor local, o pastor Jorgen Moutinho, ok? Esse programa também, ele não tem intenção nenhuma, jamais teve, jamais terá, de substituir a escola bíblica dominical que você deve comparecer, ok? Na sua igreja local. Amém? Meus queridos irmãos, vamos aqui já entrar na nossa lição de número 9, ok? 28 de maio de 2023. Diz assim o nosso título geral daqui da nossa lição específica: Habitando no esconderijo do Altíssimo, né? Aqui já nos dá, meus irmãos, a noção, já nos mostra que salmo nós vamos conversar e temos aqui como objeto da nossa lição. Salmo 91, ok? O texto principal diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Resumo da lição: quem se relaciona de maneira sincera com Deus pode dizer que Ele é o seu refúgio e é também a sua fortaleza. Amém? O texto bíblico se encontra em Salmos, né, como já comentamos aqui, 91, do 1 ao 16. Um salmo bastante conhecido, um salmo bastante lido, né, nas nossas igrejas, ok? A introdução diz assim: antes de entrar na introdução, é válido enfatizar, professor, que você faça na íntegra a leitura, ok? Do texto bíblico, tá? Desse Salmo 91, que é a grande base aqui para a nossa lição. Meus irmãos, a introdução diz assim: a temática desta lição é o Salmo 91, um dos salmos mais queridos da nossa igreja. Veremos que ele é um cântico precioso a respeito da confiança em Deus. Ele revela o Altíssimo como refúgio, fortaleza do fiel, sua consequente promessa de livramento e um apelo para o fiel apegar-se mais ao seu Deus. Que possamos, à luz desse belíssimo salmo, descansar à sombra do Altíssimo. Ok? Então vamos ver, meus irmãos, nessa lição, um panorama geral sobre o Salmo 91. É um salmo que fala de refúgio, fortaleza, de abrigo, ok? De socorro, de providência e de descanso. Vamos destacar, meus irmãos, aqui, em primeiro momento, algumas palavras-chave, tá? Para não ficarmos lendo aqui a lição de maneira exaustiva, vamos apenas fazer alguns destaques de algumas palavras-chave aqui na nossa lição. E a primeira palavra-chave, meus irmãos, que se encontra aqui no nosso primeiro tópico, né, que tem por título Deus como nosso refúgio e fortaleza, a estrutura do Salmo 91. Então, o Salmo 91, meus irmãos, segundo aqui o nosso autor, ele tem três grandes partes. A primeira parte diz que Deus como o nosso refúgio e fortaleza. A segunda, experimentando o livramento do Senhor. E a terceira, apegados a Deus. E a palavra-chave aqui do nosso primeiro tópico, meus queridos irmãos, é confiança, ok? Nós vamos ver aqui, no bojo aqui desse primeiro tópico, que a palavra confiança, meus irmãos, é o destaque, é aquilo que nós temos que entender o que o Salmo, a primeiro momento, vem nos trazer, né? A confiança do crente ser somente em Deus, ok? Subtópico 2 diz assim: o Deus soberano. E já temos aqui a primeira palavra-chave, que é soberania. Amém? Temos que entender que o nosso Deus, ele é soberano. A partir desse entendimento da soberania de Deus em nossas vidas, nós podemos realmente confiar no Senhor, ter a confiança necessária de descansar à sombra do Altíssimo. Saber que Ele é superior a tudo e a todos e que
Ele tem o poder e o domínio sobre todas as coisas, nos faz realmente vivermos uma vida descansada no Senhor. Então, o grande destaque aqui é realmente a palavra soberania, que, meus irmãos, é enfatizado aqui por duas outras palavras, que qualifica dois outros adjetivos que é dados apenas ao Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo, que é Altíssimo e Onipotente. Perdão. Altíssimo e Onipotente. Então, o Deus soberano que nós confiamos, o Deus soberano em que nós temos plena confiança nele, é por sabermos que ele é esse Deus altíssimo e também onipotente. Amém? Chegando aqui já no nosso terceiro subtópico, que diz assim, refúgio e fortaleza. E a primeira palavra que eu destaquei aqui, meus irmãos, em primeiro momento, é a questão do descanso. Amém? Quando nós temos Deus como nosso refúgio e fortaleza, quando nós nos refugiamos totalmente nele, deixamos a nossa ansiedade de lado, sabendo que ele tem controle e realmente total domínio do futuro, do presente, do passado, que dele não foge nada. Amém, meus irmãos? Nós temos essa disposição mesmo de descansar no Senhor. E aqui mais à frente, nosso autor diz assim, a fortaleza é uma virtude moral que encontramos abundantemente nas páginas bíblicas. E aqui ele destaca um trecho que diz assim, seja forte e corajoso, ok? Meus irmãos, é nisso que nós estamos agora centralizando as nossas observações nesse subtópico 3, na questão de termos a confiança e a certeza que Deus realmente é o nosso refúgio. E isso nos traz descanso, que é a nossa palavra-chave. Amém? Meus irmãos, chegando aqui agora no tópico 2, que diz assim, experimentando o livramento do Senhor. E aqui, nenhuma palavra salta mais aos nossos olhos do que esse termo realmente, o livramento. Então, Deus é aquele que nos concede, meus irmãos, esse livramento em todos os momentos da nossa vida. Livramento da angústia, livramento da dor, livramento daquilo que nos faz realmente estarmos em momentos de tribulação. O próprio Jesus disse, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, ele é quem nos concede realmente livramento em momentos muito difíceis. Então, meus irmãos, o destaque aqui desse primeiro subtópico é esse entendimento desse termo, que é o livramento, que só Deus pode nos conceder, ok? O segundo subtópico também traz um termo muito interessante que devemos destacar aqui dele, que é o Senhor como refúgio, ok? Deus como esse Senhor, como esse Deus realmente que nos proporciona refúgio. Deus que não está longe, mas sim que está perto do seu povo. Os deuses, aqueles que não são deuses realmente, meus irmãos, existe a concepção de um Deus muito afastado, por mais que o nosso Deus seja esse Deus soberano, seja esse Deus onipotente, onipresente, onisciente, esse Deus todo-poderoso, ele é um Deus relacional. Ele é um Deus que quer sim se relacionar com as suas criaturas, quer sim se relacionar com os seus filhos. Ele é um Pai muito próximo. Ele é o nosso Deus chegado, o nosso Deus Emanuel, o Deus conosco. E isso, a certeza que nós temos, foi realmente a encarnação do próprio Deus no seu Filho Jesus Cristo, estando aqui conosco, em nosso meio. Então, o Senhor realmente é aquele que nos refugia, tal como o próprio Jesus se expressou nos evangelhos, tal como a galinha cuida dos seus pintos, refugiando-os debaixo das suas asas, assim Deus faz com a igreja, com todo aquele que crê. Ele refugia-nos debaixo das suas asas e nos livra de todo o mal. Amém? Meus irmãos, chegamos aqui já no final desse tópico, tá? Subtópico 3 diz assim, um olhar mais profundo. O nosso autor se expressa dessa maneira. Precisamos ressaltar que o salmista se refere, de modo geral,
a relação do fiel com Deus soberano. E aqui já temos, meus irmãos, já tivemos aqui toda uma noção desse relacionamento, ok? De um Deus todo-poderoso, soberano, onipotente mesmo, que se relaciona com as criaturas que, em relação a ele, são totalmente frágeis, fragilizadas e pequenas. Só ele é grande, mas temos aqui essa união dada pelo próprio Deus, ok? Entretanto, concordando com o pastor George Hood, ele sabia que nem sempre o justo recebe uma medida igualmente justa nessa terra. Salmo 73, 14. Conforme lemos no livro de Jó, na Bíblia, além da experiência concreta de exemplo que nos mostra isso, certamente você já presenciou um crente fiel a Jesus padecer de alguma doença incurável ou falecer por causa de um acidente. Sofrimento e realmente padecimentos também assolaram, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ok? Mas diz assim, meus irmãos, que muitos heróis da fé da Bíblia também passaram por situações muito difíceis. Não há como negar o sofrimento na vida. Isso não quer dizer falta de fé ou de fidelidade da parte do crente, como é ensinado em pseudos evangelhos, né? Vale a pena aqui nós abrirmos esse parêntese para tratarmos sobre esse assunto, meus irmãos. Que por mais que tenhamos realmente a nossa confiança plena no Senhor e Ele seja esse refúgio tão presente em nossas vidas, porém, nós como seres humanos, por mais que sejamos crentes, por mais que estejamos ali realmente debaixo das asas do Deus Todo-Poderoso, isso não quer dizer que estamos isentos das coisas naturais dessa vida. Ok? O próprio Jesus padeceu muitas situações, certo? Quando estava aqui. E nós, como seres humanos, também vamos padecer. Também vamos viver momentos, ok? Que toda e qualquer pessoa passa. Agora, a nossa certeza e confiança é aquilo que o próprio Jó, citado aqui pelo nosso autor, diz. Ok? Ele sabia que, ao tempo certo, o Redentor dele se levantaria na terra. E assim também nós temos essa certeza e confiança, que por mais que passemos por momentos difíceis, o nosso Redentor vive. Aquele refúgio e fortaleza, ele permanece em nossa vida. E isso é eterno, não é transitório, ok? Não é a doença e o sofrimento, não é falta de fé, nem muito menos uma prática pecaminosa. Ok? Como dizem muitos por aí, isso é totalmente equivocado. Vivemos aqui uma vida natural, submissa a todos os intempéries que essa vida pode nos trazer. Porém, temos a confiança que Deus tem o controle de todas as coisas e que a nossa vida ela não se resume a apenas esse plano terrestre. Muito pelo contrário, a nossa vida realmente ela está totalmente ligada a um plano celestial. Ela não termina aqui. O sofrimento sim acaba e o gozo ele é eternal. Temos que ter essa real noção. Chegando já, meus irmãos, aqui no terceiro tópico que diz assim, apegados com o Senhor. Já ao final do Salmo 91, ok? Primeiro tópico diz assim, tempo de se apegar a Deus. O tema confiança continua presente no versículo 14. As palavras livrarei, o termo, ok? Livrarei, protegerei, aparecem como consequência de se apegou a mim com amor. E conhece o meu nome. A palavra de Deus diz que devemos conhecer e prosseguir conhecendo o Senhor. É um exercício incessante. É preciso conhecer a Deus por meio da sua palavra. A única revelação realmente verdadeira de Deus é a sua palavra. Não há como conhecê-lo fora da Bíblia, de maneira nenhuma. A palavra de Deus, esta é a fonte inesgotável do conhecimento a respeito do Deus Todo-Poderoso. É a palavra de Deus, a Bíblia é a única fonte realmente que nos revela o Deus Todo-Poderoso, esse Deus em que nós depositamos toda a nossa confiança, fé, que é o nosso abrigo, que é a nossa fortaleza. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática que nos revela esse Deus soberano. Tempo de relacionamento profundo. O versículo 15 diz que o fiel invocará o Senhor e este responderá.
e na angústia receberá o livramento de Deus. É na oração que encontramos consolo do Senhor. Na oração conhecemos o Senhor de uma maneira singular realmente, né? Temos esse relacionamento. Contemplamos a sua presença que inunda a nossa alma. Então, meus irmãos, é na oração que nós nos achegamos a Deus. É na oração que nós realmente nos entregamos ao Senhor pela fé. Porque a oração, ela é um movimento de fé. Você ora porque você crê, você tem fé que Deus está ali ouvir. Contrário, a sua oração realmente não será recebida. É necessário que aquele que se achega a Deus creia realmente, sem dúvida, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, meus irmãos, Deus nos concede esse momento e Ele realmente nos convida a ter esse relacionamento com Ele através da leitura da palavra e também da oração. Amém? Chegando já aqui no terceiro e último subtópico, diz assim: desfrutando do favor do Senhor. O versículo 16 conclui o Salmo com uma promessa de longevidade e de salvação, recobrando o prudente conselho do pastor George Wood, que ele já citou aqui na lição. A promessa dessa longevidade e de salvação deve ser vista sempre à luz da eternidade, como já citamos aqui. A nossa vida terrena, ela sim pode ser, fisicamente falando, transitória, ok? Passageira. Porém, a nossa vida celestial, ela é eterna e isso é que nos dá, acima de tudo, o conforto e a segurança de vivermos aqui nessa terra plenamente confiantes no Deus Todo-Poderoso. Sempre levando em conta a revelação do Novo Testamento a respeito da eternidade e da segurança no porvir, ou seja, no futuro, ok? A lição que aprendemos no Salmo 91 é de que vale a pena confiar em Deus, tê-lo como refúgio e fortaleza, pois viveremos o seu bem, tanto aqui na terra quanto no céu. Confie no Senhor. Então, meus irmãos, aqui concluímos mais uma vez essa lição, ok? De maneira bem sintética, de maneira bem resumida, tá? Trazendo esses destaques aqui para que você realmente possa ter uma situação de mais clareza sobre aquilo que cada tópico quis nos trazer. Porém, meus irmãos, o que resume realmente a nossa lição é esse estado de confiança que o crente ele tem, pode e deve ter no seu Deus, que é soberano, e ele é soberano porque ele é todo-poderoso e ele é o nosso Deus presente, o Deus Emanuel. Ele está conosco. Por mais que venhamos a passar por situações difíceis, mas ele é superior a tudo. Meus amados irmãos, agradecemos realmente a sua atenção. Deixe o seu elogio, a sua crítica, aquilo que você realmente tiver no seu coração. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus.